Oi, tudo bem? Sou a tia Rosida do segundo ano, estou aqui para mais uma aula. Vamos lá? Hoje, aula de português. Sempre a tia dizendo aquela dica, né? Lugar silencioso, garejado, calminho, para que vocês possam assimilar melhor o conteúdo, né? Ainda tem gente que assiste deitado. Não é. Então, assim, lápis, borracha, estojo, com lápis de cor, com tudo, para que vocês possam assimilar melhor o conteúdo, tá bom? Tenham sempre ao lado de você o material didático, ou seja, o seu livro, o seu caderno, certo assim? Português, primeiro vocês vão ler o texto da página 160, a tia colocou 161 porque é continuação, tá certo? Página 160 o texto. O grau do substantivo, nós vamos aprender agora, que é a página 165. Então, vocês vão ler o texto e vão fazer a interpretação de texto, depois passar para a página 165, que a gente tem um substantivo, grau do substantivo. Aí tem assim, né? Tia, o que é grau do substantivo? Vamos aprender agora, presta sua atenção. Grau é a propriedade que o substantivo tem de exprimir as variações do tamanho do ser. Então, quero dizer que eu vou falar de acordo com as variações do tamanho, se é grande, se é pequeno. Então, eu vou usar a palavra de acordo com a variação desse tamanho, tá bom? O substantivo, ele sofre variações de forma que indicam tamanho de seres, né? Se eu tenho um menino, esse menino pode ser um menininho ou um meninão, não é isso? Então, eu estou variando. Estou dizendo que ele é um menininho e um meninão. Essas variações são chamadas de grau do substantivo, tá certo? Por que é grau do substantivo? Porque ela depende de uma variação de um tamanho para que eu possa falar o substantivo. Os graus dos substantivos são três: o normal, o diminutivo e o aumentativo. Normal é quando o tamanho é normal, o menino. Aumentativo é quando o menino é maior do que o normal, então ele é um meninão. Diminutivo é quando ele é menor do que o normal. Eu tenho o normal, ele pode ser maior, que ele é um aumentativo, e ele pode ser menor. Então, ele significa que ele é diminutivo porque ele é menor, tá certo? Então, assim, normal ficou menino, aumentativo ficou meninão e diminutivo um menininho. Não é meninozinho, não é, gente. O correto é menininho. Eu tô falando isso porque quando for na prova, vocês têm que observar que não é do jeito que vocês falam meninozinho. Não existe meninozinho, é menininho. Se for no diminutivo, é menininho. Tem que prestar atenção no modo que a gente fala, porque às vezes não é nem correto. E quando a gente vai falar, tem que ver, porque na prova, quando for colocar do jeito que a gente fala, vai estar errado. É menino, meninão, menininho. Entendeu? Gato, gatão, gatinho. Não é gatinhozinho não, entendeu? Só prestar atenção porque a gente tem que aprender o correto para poder realizar a atividade correta. Eu tenho aqui algumas palavras, ó: faca, faquinha, facão, rapaz, rapazinho, rapagão. Rapagão está no aumentativo, né? Eu tenho aqui bigode. Não é bigodezinho, não. É bigodinho. Se é pequeno, é um bigodinho. Se for grande, é um bigodão. Tem que prestar atenção nisso. Chapéu. O chapéuzinho. Se for um chapéu grande, é um chapelão. Porta. Portinha. Portão. Se for, como a tia falou, sala. Uma salinha ou um salão, que eu estou dizendo que é uma sala grande. Né? Gato é um gatinho, um gatão. Gatão é no aumentativo. Cão, cãozinho, cãozarrão. Cãozarrão é porque ele é grande. Barulho, ou é um barulhinho, porque é pequeno, é um barulheira ou um barulhão. Mulher, mulherzinha, mulherão, né?
Voz, vozinha. Vozeirão, quando é grossa, né? Nariz, narizinho ou narigão. Boca, boquinha, tá no diminutivo, bocarrão, né? O bocão também. Monte, é um montinho, ou é pequeno, é uma montanha. Se é grande, é uma montanha. Se é pequeno, é uma montinha, um motinho, tá bom? Vidro, vidrinho, vidraça. Homem, homenzinho, homenzarrão. Cabeça, cabecinha, cabeção, cabeçorra, tá bom? Só prestar atenção lá. Aqui, grafia, caligrafia, a gente vai trabalhar agora, tá bom? S ou SS, palavras com S, palavras com SS, tá bom? Então tem aqui, regras para o uso do S e do SS. A letra S, ela assume diferentes sons quando está entre duas vogais ou entre uma vogal e uma consoante. Então, quando ela está junto de duas vogais, ela muda o som. Quando ela está junto de uma vogal e uma consoante, aí já fica outro som, tá certo? Então, aqui, ó, som de S. Usamos S com o som de S. Tia, por que com som de S? Porque às vezes o S ele fica com som de Z, né? Rosilda. O meu nome é Rosilda. Ele está no meio de quê? Isso, de duas vogais. Então, ele muda o som. O meu S, ele tem som de Z, por isso que é Rosilda. Não, mas tem pessoas que escrevem com Z, mas não é, é com S, tá certo? Então, aqui, ó, usamos S com som de S no início da palavra, ou no meio e depois de uma consoante, né? Então, se o meu nome tivesse uma consoante antes do S ou depois do S, o som seria de S. Mas só que ele fica com som de Z porque ele estava no meio de duas vogais, certo? Ou também usamos o SS com som de S no meio de duas vogais. Então, assim, ó, se no meio de duas vogais tiver o som de S, só vocês prestarem atenção no som. Passa, passa. Quando eu digo passa, passa, o SS está no meio de quê? De duas vogais. Então, fica com som de S, certo? Agora, se tivesse uma vogal, uma consoante, já teria um outro som. Mas para ter o SS, ele tem que ter duas vogais, tá certo? E o S com som de S, só se ele tiver o quê? Uma consoante e uma vogal. Deixa eu passar aqui, tem aqui um exemplo. Palavras com S também, no início, seriam o quê? Sagacidade, salientar, sarcástico, satisfação, sensacional, serenidade, singelo, síntese, sobreza, sublime, né? Supressão. Então, assim, são palavras que o S é no início de cada palavra. E aqui eu tenho palavras com S no meio, como a tia falou, entre uma vogal, só entre uma vogal ela fica com som. Ó, o S, quando ele fica junto de duas vogais, ele fica com som de Z. Lembra que a tia disse lá na frente que só fica com um S só? Ele fica com som de S quando está entre uma vogal e uma consoante. Mas para ele ter o som de Z, ele fica assim, ó, uma vogal e uma vogal. Então, duas vogais juntas entre o S vai ficar com som de S, tá bom? Olha aí, ó. Análise. Análise ficou com som de quê? De Z. Mas por quê? Ele está entre duas vogais. Casamento. Casamento é com S, mas ele tem som de quê? De Z, não é? Porque ele está entre duas vogais. Catalisador. Ele está entre duas vogais, que é o I e o A. Colisão.
também tem som de Z, mas ele está entre o quê? Entre duas vogais. Crise, ele está entre duas vogais. Desejo, entre duas vogais, por isso que tem som de Z. Desenhar, também entre duas vogais, por isso que tem som de Z. Paisagem, duas vogais, isso. Então, tendo som de Z, porque tem duas vogais entre o S, tá certo? Então, aqui, palavras com S no meio, é assim. Entre vogal e consoante, mantém o som de S. Ó, eu tenho um S, como eu disse lá para vocês, né? Para ter o som de S, ele tem que ter o quê? Uma vogal e uma consoante entre ele. Então, lá naquele, agora que a gente viu, tinha som de Z, porque tinha duas vogais entre a letrinha S. Esse aqui já é diferente. Fica com som de quê? Fica com som de S porque ele está entre uma consoante e uma vogal. Ó a palavra absurdo. Absurdo. O B é consoante, o U é o quê? É uma vogal, né? Então ficou com som de quê? Com som de S. Ansiedade. Esse S está com som de S por quê? Porque ele está entre uma consoante e uma vogal. Cansado. Cansado ele ficou entre o quê? Uma vogal e uma consoante, por isso que ele ficou com som de S. Consequência, consideração, consulta, descansar, todos, ó. Som de S foi porque está entre uma consoante e uma vogal. Tá entendendo? Então, quando tiver uma vogal e uma consoante, o S fica com som de S. Quando tiver entre duas vogais, o S vai ficar com som de Z. E o S no final das palavras. Lembra na aula que a gente teve de plural, que a tia falou que acrescentando o S, as palavras vão se tornar palavras no plural, não é isso? Então, amigos, ó, o S no final. Azuis. Correções. Formas. Indicadores, ó, o S no final. Modos, palavras, tarifas, verbos, deles. Então, o S está no final da palavra, né? Então, ele representando aí um plural. Tia, eu não entendi. Vai lá rever lá toda a nossa aula de hoje e as outras também que vocês quiserem rever. www.escolapequenospassos.com.br. Até amanhã, meus amores. Um beijo imenso, tô morrendo de saudade de vocês. Até amanhã. Tchau!